Vamos lá, crianças, dar continuidade no livrinho de história, na página 49 agora. Essa aqui, ó. Vamos continuar com a leitura? Está assim: o direito à habitação é de todos. Que é habitação? Até uma casa, uma moradia, um lugar, né, pra gente viver, né, tem como fazer nossas coisas. Está na Constituição Brasileira. Que a Constituição Brasileira são leis que o nosso país tem. Que todos os brasileiros têm direito à moradia. Infelizmente, no Brasil, esse ainda é um sonho de muitos. Muitas pessoas não têm casa própria, né? Muitos moram até na rua, muitos pagam aluguéis e assim vai. Muitas pessoas com dificuldades financeiras trabalham todos os dias para conquistar esse direito constitucional, mas poucos conseguem. De acordo com as normas estabelecidas pelos municípios, as casas para serem construídas precisam de uma autorização especial da prefeitura chamada de habite-se. No entanto, muitas construções não possuem essa autorização e são realizadas de forma irregular, trazendo uma série de prejuízos para a população mais pobre, que não possui recurso financeiro para obter autorização. Então, foi o que a gente até conversou na aula de geografia esses dias, né? Sobre o solo. Constrói-se em vários lugares, como, por exemplo, margem de rios, constrói ali e de repente vem a tragédia da natureza, né? A fúria da natureza, em cima de morros por achar o terreno mais barato e aonde acontece os desastres ambientais, porque são lugares de construções impróprios. Vamos dar continuidade? Página 50 agora. Você sabia? Habite-se é uma autorização que a prefeitura concede após o término de uma construção, para que o imóvel possa ser ocupado. Para conceder esses documentos fiscais da prefeitura, vão ao local e verifica-se todas as exigências legais para a construção e para o funcionamento do imóvel foram cumpridas. A casa que eu queria ter. Era uma casa num lugar encantado, que da janela se via um bosque enfeitiçado e animais maravilhados. A casa era colorida, dentro dela tinha uma flor, que espalhava carinho e muito amor. Muitos brasileiros sonham com a casa própria. No entanto, esse sonho ainda está muito distante da realidade de milhões deles. Muitos vivem de aluguel ou moram em cortiços e outros tantos não têm realmente onde morar. Por isso, a preocupação da família é ter sua moradia, uma casa para viver. As moradias tiveram de evoluir com o tempo. As pedras das cavernas, nas quais os homens primitivos buscavam abrigo, foram dando lugar a outros materiais que passaram a ser utilizados nas construções. Então, com o tempo, o homem foi se modernizando. Nem sempre a casa foi de alvenaria como é agora. O que é isso, tia? Casa de alvenaria é casa feita de tijolos e cimentos. Então, a gente tinha a primeira casa, as cavernas, as casas feitas de palha, de pau a pique, que são galhos de árvores, até a gente chegar às casas de alvenaria que a gente habita hoje. Vamos dar continuidade na página 51, essa aqui? Então, vamos lá. Chamamos de material de construção tudo o que é preciso para erguer qualquer prédio. São materiais de construção: madeira, barro, palha, ferro, gelo, gesso, vidro, plástico, papelão, cimento, areia, brita, ferro, tijolos e telhas. Quando começa a construção de uma casa, as compras do que é necessário para iniciar a obra são feitas nos armazéns e nas casas especializadas, que são as construtoras, né? Enfim, a necessidade obrigou as pessoas a utilizar materiais diferentes e mais resistentes para construções, como a gente falou, o ferro, né? Não mais só palhas, galhos de árvores, então coisas que aguentam mais. Nos dias de hoje, são muitos tipos de moradia e sempre varia de acordo com o local onde são construídas, as condições sociais, os materiais disponíveis para a construção, etc. O tipo de moradia será determinado
por todos esses fatores e muito outros. Os ambientes das casas também evoluíram com o passar dos séculos e de acordo com as necessidades de seus habitantes. Voltemos um pouco no tempo e fazemos uma análise da casa dos seres humanos, que habitava as cavernas, era um espaço só. Não havia separação em cômodos, mas as coisas mudam e os ambientes também tinham de seguir a evolução. Foi quando começaram a surgir os cômodos da casa. Os cômodos da casa são as divisões, por exemplo, sala, quartos, banheiro, cozinha, área, são as separações, a organização dentro do imóvel da casa. As casas da cidade podem ter jardim, terraço, garagem e para serem construídas precisam de certos cuidados, que vão desde o desenho da planta, da residência até o habitar-se da prefeitura. Então, precisa fazer uma planta previamente, passar pelo engenheiro, arquiteto, para depois começar a construção, porque essa construção precisa ter segurança. Vamos continuar, é um pouquinho longo mesmo a leitura, mas é um tema tranquilo. Página 52. Planta da casa é um desenho realizado por um arquiteto, mostrando toda a sua divisão e as medidas de seus cômodos. Quando está sendo desenhada a planta, o arquiteto observa certos detalhes e tem cuidado com a ventilação, a iluminação e a circulação, entre outros itens, para que a casa fique agradável. Viu que planta a gente tem palavras que escrevem iguais, mas sentidos diferentes? Planta, né, de vegetal, de árvore, e planta um desenho de uma casa, de uma construção. Para se construir uma casa, muitas pessoas são envolvidas. Observe-se que os profissionais que trabalham na construção de uma casa ou de um apartamento. O engenheiro faz os cálculos das estruturas, são os cálculos matemáticos. O arquiteto faz o desenho do esquema da casa à planta. O mestre de obras fiscaliza e ordena o trabalho. O encanador instala todo o material hidráulico. O marceneiro instala portas e janelas. O serralheiro instala as partes de ferro. O pintor pinta as paredes. O eletricista faz a instalação elétrica. Todos esses profissionais são importantes, nenhum é descartável. Então, todos têm a sua contribuição. Nós vamos já para a próxima página, mas eu tive que dividir o vídeo de novo, porque, felizmente, não dá para colocar lá se não dividir. Então, até daqui a pouquinho no restante da atividade.